Você está ouvindo o ABC Cast, o podcast do ABC. Informação, inovação e conexão com a região metropolitana de São Paulo. ABC Cast, conectando você com informação de qualidade. Fala, pessoal do ABC e toda a região metropolitana de São Paulo. Tá começando agora mais um ABC Cast, o podcast oficial do portal ABC do ABC, que deixa você por dentro de tudo que tá rolando, seja aqui no ABC, em São Paulo, no Brasil ou no mundo. E hoje é dia 16 de abril, quinta-feira, e para conduzir esse papo tem eu, Suzana Rezende, e divido os mix e as bancadas com ele, João Pedro Melo. Fala, JP. Hello, Su. Olá, pessoal. Uma ótima quinta-feira desse final de tarde para você que ainda está tentando escapar no meio da correria, no trânsito ou no trava-língua de carros e buzina, como eu costumo dizer, que às vezes não leva a lugar nenhum. Mas antes mesmo do café esfriar na mão, a gente vai direto para tudo que impacta na tua vida. E hoje a gente começa com um tema pesado, Su. Gente esperando até 27 anos para receber precatório aqui no ABC. Pois é, JP. Mas ainda, como tem muito mais notícias, também vamos falar sobre solidariedade. Então já começou a campanha do agasalho aqui em São Paulo. E um caso internacional que mais parece um roteiro de filme. O ex-deputado Alexandre Ramagem solto nos Estados Unidos. Então por aqui tu já sabe como funciona. Informação direta, contexto e análise para deixar o cenário ainda mais nítido. Então bora ajustar o volume do café e do fone, porque o ABCcast já está começando. E a gente abre o programa de hoje falando dos precatórios aqui no Grande ABC. E olha isso, ouvinte, tem gente esperando precatório há quase 3 décadas aqui no ABC. Em Santo André, por exemplo, tem pagamento travado desde 1999. São 27 anos de espera. Dá para acreditar? Não dá, Su. É surreal. E o mais louco é o que muda totalmente de cidade para cidade. Em Diadema, por exemplo, já estão pagando coisa de 2021, enquanto São Bernardo do Campo tá em 2018, olha só. E não é pouca grana não, viu? Só Santo André tá com uma dívida de 1,44 bilhão de reais em precatórios. E isso pesa demais no caixa da prefeitura. E tem toda uma regra por trás disso. A lei obriga as cidades a separarem uma parte da receita corrente líquida para pagar essas dívidas. Mas quem tem histórico maior de processos acaba andando bem mais devagar. E para quem está esperando, não dá para vacilar. Tem que acompanhar pelo site, tipo o sistema ESAGE, que é o Sistema de Automação da Justiça, usando o cadastro de pessoa física, o CPF. Porque se bobear, você pode até perder o prazo para sacar. Pois é, né, Su? E muita gente acaba vendendo esse direito antes com desconto de até 60% para não ter que esperar mais. Empresas como a Pejus fazem isso. No fim, é aquela escolha difícil, esperar anos ou pegar menos agora. E olha só, 27 anos, Su, é tempo suficiente para alguém nascer, se formar e até ter uma própria crise de meia-idade antes de ver a cor desse dinheiro. Santo André, por exemplo, está tratando o precatório como se fosse uma herança arqueológica. O sujeito processa a prefeitura jovem e recebe a grana já planejando o asilo. É claro que a conta é alta, sim, para o município. Mas, para quem está na conta, esse desconto de 60% para receber logo vira meio que uma espécie de pedágio do desespero. E assim, o sistema é feito para você cansar e aceitar qualquer migalha agora, em vez do banquete que parece nunca chegar. É, exatamente. Para você ter noção, JP, eu tenho 25 anos. Ou seja, tem uma galera aí esperando bem mais velha do que eu. Eu nasci em 2001, tem uma galera de 99 esperando, tem um tempinho aí. Inclusive, Santo André é uma das cidades que mais tem precatórios aqui no ABC.
E o Gilvan Ferreira, que é o prefeito de Santo André, ele também faz parte da Frente Nacional de Prefeitos e ele foi um dos que mais apoiou a PEC 66, lá de 2023, que fala sobre os precatórios, porque essa PEC, essa emenda, consegue fazer com que esse parcelamento seja maior e desafogue os caixas públicos, o que, por um lado, é bom para a prefeitura, mas para quem espera receber só vai aumentar ainda mais o tempo, né? Então, acho que não dá para ganhar todas. Agora vamos para o nosso giro de notícias, iniciando pelo Festival Sabores da Cidade. Então, galera, Santo André tá apostando pesado na comida para movimentar a economia. A terceira edição do Festival Sabores da Cidade vai reunir mais de 200 restaurantes entre maio e junho, bem naquele período entre o Dia das Mães e o Dia dos Namorados, que é para bombar de movimento. E a ideia é justamente manter os bares e restaurantes cheios numa época que costuma ali ser mais parada. Campanha do Agasalho. Já começou a campanha do Agasalho de 2026 em São Paulo, com aquele foco total em ajudar quem mais precisa no inverno. Dá para doar roupas, cobertores e até fazer contribuição via Pix, com centenas de pontos espalhados pelo estado para facilitar a vida de quem quer ajudar. E o legal, Su, é que tudo isso vai direto para quem realmente precisa, com distribuição organizada ao longo da campanha. E para fechar o nosso giro, a gente vai falar sobre as feiras de artesanato aqui de São Paulo. Então, quem trabalha com artesanato tem oportunidade boa em São Paulo. A prefeitura abriu 180 vagas em shoppings e até em centro universitário pelo programa Mãos e Mentes Paulistas. As inscrições vão até o final de abril e, além de vender, a galera ainda ganha experiência prática para crescer o próprio negócio. E é uma chance real de dar visibilidade para o trabalho e, é claro, aumentar a renda. E assim, a gente encerra o nosso giro de notícias de hoje com gastronomia em alta, solidariedade no inverno e o artesanato paulistano ganhando vitrine. E se tu quiser acompanhar em detalhes as histórias que a gente contou por aqui, já sabe, basta acessar o nosso site oficial, que é o abcdoabc.com.br. É isso aí. E como hoje é quinta-feira, é hora de falar sobre saúde mental. E você aí, ouvinte, você já quebrou ciclos? De repente aprendeu a dizer um não, se priorizou mais e mesmo assim não ficou muito satisfeito? É sobre isso que a psicóloga Natália vai falar hoje. É com você, Nath. Oi, Suzana. Oi, JP. Oi pra você que ouve a gente. Você finalmente faz algo por você, mas você ainda não se sente bem. Você diz não quando precisava, se respeita, se organiza melhor, mas na sequência vem um certo incômodo, como se você tivesse feito algo de errado. E aqui tem um ponto importante, isso não significa que você está fazendo alguma coisa errada. Esse incômodo, ele aparece porque você está fazendo algo diferente daquilo que você sempre fez. E quando a gente pensa no funcionamento do nosso cérebro, isso faz bastante sentido. Porque o cérebro ele tende a repetir padrões que já são conhecidos, porque isso economiza energia e também porque traz uma sensação de previsibilidade. E o nosso cérebro adora previsibilidade. Então, quando você muda um comportamento, ele acaba interpretando isso como um sinal de alerta. E não porque é errado, mas só porque é novo, ele não está acostumado. Então, o desconforto aparece. É natural que quando a gente muda um padrão, gera essa sensação de estranhamento e até mesmo de culpa. Mas esse incômodo não é um sinal de que você deveria voltar atrás. Na maior parte das vezes, é só o seu cérebro se ajustando a um comportamento novo. E aqui é um ponto bem importante da gente pensar, que nem todo cuidado com a saúde mental vai ser leve no começo. Muitas vezes a gente vai ter essa dúvida, esse estranhamento, esse sentimento de culpa, e tá tudo bem. Porque com o tempo, o que no começo parece desconfortável, começa a se tornar mais natural. Se você quiser acompanhar mais conteúdo sobre saúde mental, você pode me achar no Instagram, no @psinataliarmelo, Natália com TH. Devolvo para você, Suzana e JP.
Cara, isso é muito real. O nosso cérebro é meio que um fã desse conforto tóxico. Ele prefere o caos conhecido do que uma paz que ele ainda não aprendeu a gerenciar. Valeu pela dica e sabedoria, Nath. Brigadão. Boa semana. E agora nós vamos lá para terras cariocas falar das eleições do Rio de Janeiro. JP, você está acompanhando essa novela política lá do Rio? A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a ALERJ, vai eleger um novo presidente já nessa sexta-feira, às 11 horas da manhã. Pois é, Su. E isso acontece depois da cassação do Rodrigo Barcelar. Desde então, a presidência ficou vaga e o clima por lá ficou meio bagunçado. E teve até eleição anulada, né? O deputado Douglas Ruas chegou a ser escolhido, mas a justiça barrou tudo porque não seguiu os trâmites corretos. Exatamente. A decisão veio logo após o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, ter mandado fazer a recontagem dos votos de 2022. E o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, o TRE-RJ, confirmou tudo sem qualquer contestação. E tudo isso começou por causa daquele escândalo envolvendo a Fundação CEPERJ, que é a Fundação de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro, usada de forma irregular. E resumindo, agora é recomeçar do zero e ver quem assume o comando da ALERJ depois desse caos político. E assim, né, gente, o Rio de Janeiro continua sendo aquele laboratório de como não se deve fazer política, né, Su? É cassação, anulação, recontagem. Então, a ALERJ tá parecendo o final de campeonato de várzea, onde ninguém sabe quem é o juiz. E no meio disso tudo, a Fundação CEPERJ tá sendo usada como um puxadinho irregular. E caramba, isso é puro suco de caos institucional. Amanhã tem eleição de novo e a gente vai ficar aqui no aguardo para ver se dessa vez eles conseguem acertar o passo ou se vão precisar de um VAR para validar até mesmo o presidente. Oremos. Pois é, JP, e bota suco do caos nisso, né? Já tá muito complicado lá no Rio de Janeiro, tanto a questão do governador, agora o presidente da ALERJ, e parece que o povo realmente tá 0 dia de paz e o recorde são 0 dias, né? Fica realmente muito complicado, até porque envolve até instituições que não deveriam ter a ver com isso, mas estão sendo usadas ali de fachada, entre outras coisas. E como você bem disse, oremos, continuaremos aqui acompanhando para ver como que isso tudo vai se desenrolar. E ainda falando desse puro suco do caos do meio político, a gente vai falar do Ramagem que tá solto. Então olha só essa história que é digna de filme de ação. O ex-deputado Alexandre Ramagem foi solto nos Estados Unidos depois de ficar 2 dias preso. Exatamente, ele tinha sido detido lá em Orlando por agentes do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega nos Estados Unidos. Só que ninguém explicou direito por que ele foi solto. O nome dele simplesmente sumiu da lista de presos. E vale lembrar, o Brasil chegou a pedir a extradição dele. O Ramagem está foragido depois de ser condenado a 21 anos por envolvimento naquela trama golpista. Inclusive, ele já tinha sido proibido de sair do país pelo STF, o Supremo Tribunal Federal, mas fugiu pela fronteira com a Guiana e entrou nos Estados Unidos com passaporte diplomático. E desde então virou uma espécie de caso internacional. Agora é esperar para ver se essa extradição realmente vai acontecer ou não. Mas acho que não, hein? E de fato, isso parece mesmo, né, um roteiro de espionagem, mas meio que de quinta categoria, né? O cara foge pela Guiana, entra nos Estados Unidos com passaporte diplomático proibido e quando finalmente o sujeito é pego pela imigração em Orlando, vira fumaça. E aí, sai da lista de presos em 48 horas. Parece que o Mickey deu uma mãozinha para ele sumir no meio do parque. O Brasil pede a extradição, mas pelo visto a burocracia internacional tá jogando no time dele. Enquanto isso, o foragido de luxo segue curtindo a liberdade na bonita e ensolarada Flórida. Pois é.
JP. E esse caso do Ramagem, ele repercutiu muito, né, ultimamente, porque ele foi pego pelo ICE ali, que é esse órgão de imigração, e todo mundo já ficou em choque, do tipo, meu Deus, ele vai ter que voltar pro Brasil, ele vai ser extraditado, e no final ele foi solto. E como você bem disse, nesse roteiro de filme meio de baixo orçamento, quando o roteirista tá sem criatividade, né? Simplesmente o nome sai da lista sem nenhuma explicação, e porque sim, talvez ele não tenha acabado as férias da Disney dele e a gente que tá atrapalhando, né? E agora vamos pro nosso quadro queridinho Quem Disse Isso? E se você não conhece, é nesse momento que a gente traz uma frase para você refletir, enquanto tenta adivinhar quem é o autor ou a autora dela. Então, JP, conta pra gente qual que é a frase de hoje. Então, bora de frase? Vamos lá, então. Se a sua vida for a melhor coisa que já te aconteceu, acredite, você tem mais sorte do que pode imaginar. Repetindo. Se a sua vida for a melhor coisa que já te aconteceu, acredite, você tem mais sorte do que pode imaginar. E é isso. Tem como adivinhar quem é o dono ou a dona da frase de hoje? Eu acho que tá difícil. Ainda mais uma frase dessa que inspira gratidão, se assim podemos dizer. Mas eu vou dizer que o autor ele é um palestrante, escritor e referência no Brasil quando o assunto é motivação, vendas e desenvolvimento profissional. E aí, ouvinte aí, JP, deixei mais fácil? Bom, quem disse isso foi Daniel Godry. Essa frase é o roteiro ideal para quem vê a vida com filtro de rede social, né? Mas ó, entre um sarcasmo e outro, a gente sim pode admitir que ter fé é de fato o grande efeito especial que dá cor para o nosso dia a dia cinzento. É isso aí, e é com essa reflexão sobre principalmente a vida real que nós terminamos mais um ABCcast. Lembrando que se você quiser nos acompanhar de segunda a sexta e também acompanhar as novidades, então para quem não sabe, o ABCcast está completando 1 ano e está aí por vir uma segunda temporada com quadros novos e muita participação de vocês aí do público. Inclusive o ABCcast Conexões, que é o nosso MesaCast, nosso podcast em vídeo, também está quase chegando aí a segunda temporada. Então nos acompanhe, basta você escolher a sua plataforma preferida. Nós estamos no YouTube, no Deezer, no Spotify, no Amazon Music, no Apple Podcast. Basta você pegar a sua preferida e dar o play. Com certeza, Su. E como a Suzana disse, a segunda temporada já chega com o pé na porta. O Marcelo Godoy, do La Cantina, vai abrir a cozinha e vai contar tudo que a TV não mostra dos bastidores. É o pesadelo na cozinha. E se tu acha que já viu de tudo, prepare o estômago porque o papo é sem filtro e o Exposed é real. É sábado, hein? No Conexões. E continuando por aqui, se esse episódio fez sentido pra ti, compartilha com alguém que gosta de se manter muito bem informado sem nenhuma enrolação. E ó, manda tua opinião pra gente, pode ser ideia, sugestão ou aquela pauta que só você reparou pelo caminho. A gente adora trocar essa ideia contigo, então já aproveita para seguir a gente lá no nosso Instagram. É o ABC do ABC _oficial, porque tu já tá mais do que avisado, né? A nossa conversa não termina por aqui. É isso aí. E lembrando que a gente tem um site. Então, se você quer se manter informado sobre tudo, qualquer assunto e a qualquer momento do dia, acesse abcdoabc.com.br, que lá tem notícias fresquinhas só pra você. E antes de encerrar, fica sempre aquele nosso abraço pra ti que tá no meio da correria ainda ou dando aquela pausa merecida em casa. Muito obrigado por estar com a gente desse lado do fone. Amanhã a gente tá de volta com mais notícia, contexto e café, no mesmo compromisso de sempre. Seguir juntos com firmeza e muita leveza. Então, tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau. Esse podcast é uma produção do portal ABC do ABC. Apresentação: Suzana Rezende e João Pedro Melo. Roteiro: Greta Passuldi. Edição: Rodrigo Rodrigues. Direção de conteúdo: Tiago Quirino e direção geral: Alex Faria.